E aí você já pode ir abrindo a sua Bíblia comigo. Você sabe que estamos numa série de exposições no livro de Daniel. Você que nos visita, saiba que é uma prática nossa expormos livros inteiros da Escritura de vez em quando. E hoje nós veremos o capítulo 8 do livro de Daniel. Daniel, capítulo 8, versículo 1. Hoje nós veremos, assim, a exposição, a pregação, baseada em todo o capítulo, tá bom? Mas nós vamos fazer a leitura, por ele ser muito grande, agora até o versículo 19. Então, acompanhe comigo, Daniel, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 19. Diz que no terceiro ano do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão. Isso aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente, a visão do capítulo 7. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que, diante do rio, estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro. E o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. E nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode, que vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar o chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto, que alcançou os exércitos dos céus. Lançou por terra alguns desse exército, e das estrelas, e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto, que chegou a desafiar um príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário, e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue, com o sacrifício diário, por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade, e tudo que ele fez prosperou. Depois, ouvi um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai, e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: filho do homem,
você precisa entender que essa visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo, quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé e disse: eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós estamos aqui com a Tua palavra em aberto, e como nós acabamos de orar pelas crianças, Senhor, nós também somos totalmente dependentes de Ti. Abre os nossos olhos espirituais e o nosso coração, para que possamos compreendê-la, para que possamos, ó Deus bendito, viver essa palavra, para que possamos praticá-la em nossas vidas, para que o Senhor nos atinja, pelo nome de Jesus. Amém. Irmãos, há poucas coisas que chamam tanto a atenção das pessoas quanto o tema o fim do mundo. É ou não é verdade? Eu lembro do dia 12/12 de 2012. Você lembra desse dia? 12/12 de 2012. As pessoas achavam que o mundo ia acabar. Crente achava que o mundo ia acabar. Crente, sabendo que Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora, achava que o mundo ia acabar no 12/12 de 2012. Eu lembro quando lançaram os filmes, né? Deixados para trás, você lembra? Deixados para trás. E aí, o povo ficava conjecturando de como seria o fim. Eu lembro também do primeiro mandato de Donald Trump, lá atrás, quando ele quando ele reconheceu a capital de Israel como Jerusalém. Os países do mundo reconhecem como Tel Aviv, e ele reconheceu como Jerusalém e mandou a embaixada dos Estados Unidos mudar para Jerusalém. E eu lembro do alvoroço que foi o povo calculando as datas de 1948 até e tal, e Jesus está voltando. Por quê? O fato é que sempre quando nós dizemos que o fim está próximo, as pessoas ficam alvoroçadas. Quando tem um eclipse lunar, né, e a lua fica vermelha, já viu essa? Aí o povo cita Joel, né? Jesus está voltando. Desde que o mundo é mundo, a lua fica vermelha. Desde que o mundo é mundo. Né? Tem lá um período, determinado momento que ela fica daquele jeito. Mas é interessante que o povo de Deus tem que viver esperando Jesus voltar, sim ou não? Nós não sabemos. Mas Jesus e os apóstolos disseram isso há 2000 anos atrás. É engraçado como todo mundo diz: olha, eu acho que Jesus está voltando, hein? Está bem próximo. Mas ninguém diz assim: olha, mas pode demorar mais 10.000 anos. Pode ou não pode? Pode. Pode. Demorou 2000 anos desde que o Novo Testamento foi escrito. 2.400, 500 anos desde que Daniel foi escrito. Mas por que não se fala muito sobre isso? Talvez porque não dê tanto view no YouTube, né? Ou talvez porque não vende tanto livro, ou não chama tanto atenção dizer que o fim do mundo talvez não esteja tão próximo quanto a gente imagina. O fato é que os judeus, antes da vinda de Jesus, já esperavam o fim do mundo. Para eles, o fim do mundo viria quando o Messias descesse. E então, restauraria a terra, restauraria o reinado de Davi e colocaria a nação de Israel no topo do mundo. E Deus então restauraria toda a terra. Os judeus já esperavam por isso. E esse anseio se tornou ainda mais vívido no exílio, porque quando eles foram para o exílio, eles perderam a terra, eles perderam o reinado, e eles perderam a glória da nação, eles eram um povo dominado. Então eles ansiavam pelo dia em que viria o Messias, eles achavam que quando o Messias viesse já seria o fim do mundo. Ele restauraria a terra, o reino e o mundo. Mas eis que nós acabamos de ler Daniel capítulo 8, que joga um grande balde de água fria. Na verdade, desde Daniel capítulo 7, né? Porque ele mostra que antes daquele grande dia, os judeus deveriam esperar uma sucessão de reinos. Ou seja, não estava tão próximo quanto eles esperavam.
O fim, e o fim do sofrimento, né? O versículo 17 e o versículo 19 falam sobre o tempo do fim. E a ideia ali não é do fim do mundo, é do fim do sofrimento que eles tanto ansiavam. Ainda demoraria um bom tempo. Então nós veremos esse texto de hoje. A divisão do texto ela é bem simples. Nós vamos focar nas imagens desse texto. Mas se você percebeu, nós temos nos primeiros versículos a visão de Daniel, que ele vê 2 animais. E depois disso, Daniel, ele fica intrigado e o anjo Gabriel vem e explica para ele a interpretação da visão. E dentro dessa visão, 3 imagens se destacam. 3 imagens se destacam. A imagem do carneiro, a imagem do bode e a imagem de um pequeno chifre que vem do bode. E aí então, versículo 1 e 2, Daniel ele vai contextualizar, ele ainda está dentro do Império Babilônico, ainda não havia caído para os persas, mas ele está no fim desse império, com o rei Belsassar, provavelmente neto de Nabucodonosor. E então o versículo 3 diz que ele viu um carneiro nessa visão. E o versículo 4 diz que esse animal era extremamente poderoso. Você consegue perceber a imagem? Agora, Daniel ele vê um carneiro. Antes, ele viu um monte de animal que um monte de animal estranho. Ele viu um leão com asas, ele viu um leopardo de 4 cabeças. Aí agora ele vê um carneiro. E o que significa o carneiro? Graças a Deus o texto explica para nós. Olha o versículo 20, que nós não lemos no início, mas faz parte da nossa exposição. Olha o versículo 20 ali. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu, são os reis da Média e da Pérsia. Então, Daniel ele está vendo um bicho, um carneiro, com 2 chifres. Esses 2 chifres representavam 2 povos distintos que se uniram em um, os medos e os persas, que tornou, né, o império que a gente chama Medo-Persa. E esse império foi extremamente poderoso. Quem uniu esses 2 povos, os medos e os persas, debaixo de um mesmo império, foi Ciro, aquele mesmo que deixou que os judeus voltassem para sua terra. Lembra de Esdras e Neemias? Lembra de Isaías que fala sobre Ciro, como aquele escolhido por Deus para deixar os judeus voltarem para a terra prometida? Foi ele que uniu os medos e os persas. Ele era muito conhecido por ser benevolente para com os povos que ele conquistava. E até aquele tempo o mundo nunca havia visto nada igual. O império dele havia sido gigantesco. Se fosse hoje, pegaria boa parte do Oriente Médio, do Egito, da Turquia, do Irã, até a Grécia e até regiões da Índia. Então, desde a Europa, da Península Balcânica, até a Índia, o Oriente Médio, a África, porções da África, do norte da África. Então o império dele foi gigantesco, e Daniel vê isso, esse carneiro, representando esse império, fazendo o que bem queria, extremamente poderoso. Mas eis que aparece outro animal. Qual que é o segundo animal que aparece aí? O bode. Aparece um bode. E diz que ele nem tocava o chão. Que a ideia é que ele veio com extrema rapidez. Com extrema rapidez. E o versículo 7 fala que o bode destrói o carneiro. E a quem se refere o bode? Olha o versículo 21. Versículo 21 diz: o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei deles. Nós temos a vantagem de ler o livro de Daniel em retrospectiva. Então, por causa da história, nós sabemos a quem Daniel estava se referindo. E Daniel estava se referindo a Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele era o chifre grande, saindo do bode. Alexandre foi filho de Filipe da Macedônia, também um grande rei. Alexandre havia estudado aos pés de Aristóteles. Sim, Aristóteles foi responsável pela educação dele. E quando ele atingiu a idade de 20 anos, ele assumiu o trono do seu pai e conquistou diversos povos, também
desde regiões da Europa, do norte da África e da Ásia. E ele fez isso de uma maneira extremamente rápida. Tem um historiador do século II que diz assim: nenhum outro homem realizou tantas conquistas em tão pouco tempo, encontra tantos povos diversos, com tamanha rapidez e comando absoluto. Alexandre o Grande havia feito um império gigantesco, como outros anteriormente, mas com algo em especial. Ele foi extremamente rápido. Extremamente rápido. E ele foi o responsável por, o termo que nós usamos na história, helenizar aquelas regiões. Os povos que ele dominava, ele começou uma política de helenizá-los, de trazer a cultura, a língua e a religião grega, que depois continuou sendo feita pelos outros reinos. E isso foi que tornou o grego a língua franca daquele período, a língua comum. E isso foi que possibilitou o evangelho ser pregado para vários povos. O evangelho foi escrito, os evangelhos e as cartas do Novo Testamento escritas em grego. E um dos grandes responsáveis do porquê o grego era a língua falada naquele tempo foi Alexandre o Grande, o chifre grande desse bode aqui. E o que aconteceu depois? Olha o versículo 8. O versículo 8 diz que o bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Depois de conquistar grande parte do mundo conhecido daquela época, Alexandre morre na idade de 32 anos, no auge do seu reinado, no auge, talvez, da sua juventude, da sua força, da sua expertise, como um grande general. Ele vem e morre. Não sabemos exatamente o porquê, mas foi muito rápido. E depois dele começou uma guerra de sucessão. Os filhos de Alexandre ainda não eram maiores de idade, ainda não poderiam assumir o trono. E ele ainda não deixou qual filho ele queria que assumisse o trono em seu lugar. Então começou-se uma guerra entre os seus generais. E do Império Grego surgiram 4 outros reinos. Então veja, irmãos, como a profecia é bem específica. Tudo isso aconteceu antes. Eu estou falando isso para os irmãos, porque nós estamos olhando em retrospectiva. E nós bem sabemos que depois do Império Grego-Macedônio, debaixo de Alexandre, surgiram 4 outros reinos helenísticos, como nós chamamos. O reino da Macedônia, o reino Ptolemaico, lá do Egito, o Império Seleucida e o reino da Trácia. Se você gosta de história, depois você pesquisa, e você vai ver que de fato, 4 generais tiveram as maiores partes do reino de Alexandre o Grande. E nós lemos que no versículo 9, olha só, de um deles, desses 4 reinos, 4 chifres aqui, né, mas representando reinos, saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. E aqui nós vemos a terceira imagem de destaque. A primeira imagem é um carneiro, a segunda imagem é um bode, e a terceira imagem é um pequeno chifre, que veio de um desses 4 reinos, que estava no chifre da cabeça do bode. Misericórdia. Segura aí. E esse chifre pequeno aí, diz que ele dominou até a terra gloriosa. E a terra gloriosa aí é uma maneira de se dizer, de se referir à nação de Israel. E ele se engrandeceu, se engrandeceu, se engrandeceu. E aí o versículo 10 diz assim, que ele se engrandeceu tanto, que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército e das estrelas, e os pisou com os pés. Aqui é uma linguagem figurada para dizer que ele passou a perseguir o povo judeu, o povo de Deus, naquele tempo. Então esse rei se engrandeceu tanto, dominou aquela parte da nação de Israel, a terra de Israel, e começou a persegui-los. E aí o versículo 11 e 12 diz assim, olha só, e ele se engrandeceu tanto, que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Aqui uma referência a Deus.
tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Então ele começou a perseguir o povo de Deus. E chegou o momento que ele ficou tão orgulhoso, que ele estava se achando tanto, que ele decidiu desafiar o Deus daquele povo, o Deus de Israel. E o que ele fez? Ele mexeu no templo. Diz o texto que ele retirou o sacrifício diário, uma referência aos sacrifícios que eram feitos no templo do Senhor. E o templo, irmãos, era o centro religioso, cultural, político da nação de Israel. A identidade cultural do povo de Deus estava totalmente ligada com o templo, porque eles entendiam que Deus se revelava de maneira especial lá naquele lugar. Então esse rei se achou tanto que ele falou: nem o Deus deles é páreo para mim, eu vou lá e vou destruir o lugar da sua morada. E ele foi e retirou os sacrifícios diários. E o versículo 23 fala mais desse rei, olha comigo. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Então, ele reafirma aquilo que nós interpretamos. Que ele começou a perseguir o povo de Deus, que ele desafiou o próprio Deus, que ele mexeu no templo, que ele fez prosperar o engano. A quem esse texto se refere? Provavelmente aqui, os teólogos são praticamente unânimes a dizer que esse pequeno chifre se refere a um homem chamado Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, que foi um dos reis do Império Seleucida. E ele começou a reinar ali em 175 a.C. 175 e reinou até o ano de 164. E ele foi um rei extremamente perverso. Se você quiser saber um pouco da história desse período, você pode ler o livro de 1º e 2º Macabeus, tá? Não é um livro inspirado, nós entendemos que não é um livro apócrifo, mas é um livro que retrata a história daquele período. Você pode ler, abre lá, não tem nenhum problema. Não é a palavra de Deus, fica tranquilo, é mais um livro de história, mas que fala sobre esse período terrível, sobre esse período debaixo de Antíoco Epifânio. Diz o texto de 1 Macabeus, e diz a história, que ele mandou queimar todas as Bíblias do Antigo Testamento, que era a única que existia, né, naquele período. Mandou queimar as Bíblias judaicas. Quem fosse pego com uma Bíblia era assassinado, era morto. Ele proibiu a circuncisão. Veja, a circuncisão era extremamente importante para o povo de Deus, desde Abraão. Ele proibiu. E se ele pegasse alguma criança que havia sido circuncidada depois de sua ordem, ele mandava a criança ser enforcada e matava a família toda. Diz que em 3 dias, ele matou mais de 40.000 judeus. E outros 40.000 ele escravizou e vendeu como escravo. Em um só das suas incursões contra a nação de Israel. Então ele foi extremamente terrível. E aí, o que ele fez? Ele entrou no templo e ele fez sacrifícios a Zeus dentro do templo da nação de Israel. Você imagina? Ele ordenou que fossem sacrificados porcos, um animal que para os judeus é impuro. Então ele fazia tudo para perseguir o povo do Senhor e para fazer afrontas contra o próprio Deus. E diz o texto, né, que o coração dele se engrandeceria muito. Antíoco Epifânio. Epifânio vem de epifania. E o que é uma epifania? Deus manifesto.
Antíoco Epifânio. Antíoco, a manifestação de Deus. Orgulhoso ou não? Orgulhoso ou não? Veja então como o texto bíblico fala sobre ele. Claro que Daniel não sabia exatamente, mas nós temos a vantagem de viver 2000 e tantos anos depois de Daniel. E diz o versículo 13 que após ter essa visão, Daniel diz assim, olha só. Depois ouvi um santo, um anjo, que falava. E outro santo lhe perguntou, até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues, para que sejam pisados aos pés? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Então, olha só a imagem. Um anjo, Daniel vê um anjo perguntando para o outro, até quando essa perseguição vai acontecer? Até quando isso vai acontecer com o povo de Deus? Aí ele dá o número, até 2.300 tardes e manhãs, que dá aproximadamente aí 6 anos e 4 meses. Tá? Provavelmente ele está falando de dias aqui. E foi mais ou menos esse o período que Antíoco perseguiu de maneira pesada o povo do Senhor. Essa foi, basicamente, a visão de Daniel. Ele viu 3 imagens que se destacavam nessa visão. Ele viu o carneiro, que era quem? O Império Medo-Persa. Depois ele viu o bode, que era quem? O Império Grego. E tinha um chifre grande, que era Alexandre o Grande. Desse chifre grande, surgiram 4 chifres. Os 4 reinos que vieram depois do Império Grego Macedônio. E depois de algum tempo, de um desses reinos, surge um pequeno chifre, que perseguia o povo de Deus de maneira terrível, se referindo provavelmente a Antíoco Epifânio. E uma pergunta que nós podemos fazer é por que Deus estava revelando isso ao seu povo? Por que Deus queria que os judeus soubessem disso? Bom, a resposta é clara. Deus estava alertando eles, para que eles pudessem se preparar e permanecerem fiéis. Deus revelou esse grande sofrimento para que quando chegasse, eles estivessem prontos para perseverarem em honra ao Senhor. Irmãos, tenta se colocar no lugar do povo de Deus naquele tempo agora. Para nós, é apenas, assim, uma curiosidade histórica. Esse animal é esse reino, esse animal é esse reino, esse chifre é esse rei, e esse chifre é esse rei. Agora, muito diferente seria se eu viesse aqui e falasse assim, olha, se preparem, porque vai haver um tempo em que se levantará um homem que perseguirá a igreja. Ele matará os irmãos. Ele prenderá outros. Ele queimará as Bíblias e quem pegar na Bíblia vai morrer. Os pais que apresentarem os seus filhos na igreja, esses pais verão seus filhos serem mortos. É muito diferente, não é? É isso que eles estavam ouvindo. Nós vamos enfrentar uma intensa perseguição. Uma intensa perseguição. Era algo de vida ou morte. E eles não sabiam quando isso ia acontecer. Eles sabiam que levaria algum tempo. Mas eles não sabiam exatamente quando, eles tinham que estar preparados. Com o objetivo de permanecerem fiéis. Mas o que esse texto pode nos ensinar? E agora eu entro nas aplicações aqui. Esse texto tem algumas lições valiosas para mim e para você. E a primeira lição valiosa desse texto é que ele nos ensina a sofrer com os nossos irmãos que sofrem. Perceba um detalhe comigo lá no versículo 27. Olha aí. Daniel 8, 27. Diz que depois de ter tido a visão, né? Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse plenamente. Mas veja, Daniel
Depois de ter a visão, ele enfraqueceu e ficou doente vários dias. Por quê? Por quê? A resposta é um pouco óbvia, porque ela mostrava o sofrimento do seu próprio povo. Daniel acabou de ver alguém que terrivelmente perseguiria os seus irmãos, que perseguiria a sua própria nação. E Daniel não sabia quando essa visão se concretizaria. Levaria algum tempo, porque teria que ser destruído o reino da Babilônia, para vir o reino persa, para vir o reino dos gregos e depois outros reinos. Então alguns anos, pelo menos, se passariam. Mas ainda assim, Daniel sofre ao ver que os seus irmãos sofreriam. Ele não experimentaria esse sofrimento, não. Mas ele sofre ao ver o que os judeus daquele tempo sofreram. Meu querido irmão e minha querida irmã, o ensinamento para nós é o mesmo. Nós também devemos sofrer com os nossos irmãos que sofrem. Você com certeza aí está se lembrando de Paulo dizendo que nós devemos chorar com os que choram. É o mesmo princípio, Daniel está fazendo isso. Ele está antecipando o sofrimento do povo e sofrendo junto com eles. Vamos começar pelo mesmo tipo de sofrimento que os judeus passaram naquele período. O sofrimento por causa da sua fé. Hoje, a religião cristã é a mais perseguida de todas. Mais perseguida de todas. 380 milhões de cristãos enfrentam altos níveis de perseguição e discriminação. Eu não estou falando aí, lançam uma coisinha aqui, ali, uma pressãozinha aqui, uma pressãozinha colar. Meu Deus, vão fechar as igrejas. Toda eleição é a mesma coisa, né? Toda eleição é a mesma coisa. Nada disso. Estou falando de cristãos que sofrem, literalmente, fisicamente, por seguirem a Jesus. É perseguição terrível. Perseguição terrível. Nós tivemos um tempo de oração pela igreja perseguida, na tarde de oração missionária que nós tivemos aqui alguns sábados atrás. E os adolescentes fizeram uma encenação de como seria uma reunião cristã na Coreia do Norte. E ali nós tivemos um período de oração pelos cristãos perseguidos da Coreia do Norte, da Índia e de outros lugares. Irmãs, meninas cristãs são violentadas somente por seguirem a Jesus, com o intuito de envergonhá-las. Você quer ser pura e casta? Então tá bom. Famílias de pastores são abusadas para fazê-los desistir, para fazê-los pararem de pregar o Evangelho. Muitos dos nossos irmãos estão presos na China, na Coreia do Norte, simplesmente por seguirem a Jesus e não têm direito a julgamento justo, não têm direito a advogado. Deixa eu te perguntar, você ora pela igreja perseguida? Você ora, meu irmão? Você sofre com eles? Nós somos o mesmo povo, temos o mesmo cabeça que é Cristo, estamos unidos em o mesmo corpo. Se um sofre, os outros também deveriam sofrer. Por isso eu encorajo você nos seus momentos de oração, se lembre de que enquanto você está dobrando os seus joelhos, ou aqui na igreja, com muita liberdade, a gente que todo domingo sofre risco de vida, só para estar na igreja com os irmãos, só para carregar uma Bíblia debaixo do braço, que você possa se lembrar deles, e assim como Daniel, sofrer com esses irmãos que sofrem simplesmente por seguirem ao nosso Deus. Mas também é uma verdade, sofrer com os que sofrem, para todo tipo de sofrimento, especialmente para os irmãos da nossa comunidade. Nós vimos isso nas exposições de Paulo aos Coríntios, falando que os membros de uma igreja também fazem parte do mesmo corpo. E nós devemos sofrer quando o outro também sofre.
Irmãos, participem do sofrimento uns dos outros. Orando, chorando junto, abraçando. Mande uma mensagem quando você vê um pedido de oração. Coloca a mãozinha lá. Depois, liga, se preciso for. Vá aos velórios. Ah, pastor, mas eu não conhecia muito bem o irmão. Mas não tem problema. Abraço nunca é demais. Quem já passou por um luto sabe, não é? Sabe? Nós somos irmãos. Quando a Bíblia diz que nós devemos nos comprometer com uma igreja local, ela diz que nós devemos fazer parte de uma mesma família. Então, quando nós nos tornamos membros de uma igreja, em obediência à Bíblia, nós estamos fazendo parte de uma mesma família. Se morre o pai das minhas duas irmãs, é o meu pai, né? Mas vamos pensar que não é. Se morre o pai da minha irmã, eu vou no velório. Ou pelo menos eu tento, né? Às vezes não dá. Tem trabalho, tem várias coisas. Mas veja, a gente tem que participar do sofrimento dos irmãos. Nós temos que chorar com os que choram. Nós temos que orar. Nós temos que parar, dobrar os nossos joelhos, interceder. Se colocar no lugar do nosso irmão. Demonstrar amor, demonstrar compaixão. Irmãos, o que nos une é muito mais forte do que uma nacionalidade, do que um RG falando se nós somos brasileiros ou não, do que um sobrenome. O que nos une é o sangue precioso de Jesus. E agora, nós somos irmãos e irmãs, a gente usa esse termo tanto, que a gente já tornou banal, mas você já parou para pensar? Pense nos seus irmãos de sangue. Pessoas que você provavelmente cresceu junto, normalmente, né? Que eram seus melhores amigos na infância, até vocês começaram a brigar na adolescência. A Bíblia diz que nós temos isso dentro da igreja. Dentro da igreja. Nós temos que começar a agir de acordo com esse termo. Irmãos e irmãs. Lembre-se das palavras de Jesus em João 13:35. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos. Se tiverem o quê? Amor uns pelos outros. É assim que nós vamos impactar essa cidade. É assim que nós vamos impactar a nossa vizinhança. É mostrando que aqui nós temos uma família que ama uns aos outros, inclusive no sofrimento. Que sofre com os que sofrem. Então esse é o primeiro ensinamento que Daniel nos ensina, o seu próprio exemplo. Ele sofrendo ao ver os seus próprios irmãos em sofrimento. Mas há um segundo ensinamento desse texto, uma segunda aplicação. De que nós sempre precisamos nos lembrar da soberania de Deus. E aí você fala, mas de novo, pastor? Meus irmãos, aqui a gente tenta pregar o que o texto diz. E Daniel quer de novo enfatizar para esses irmãos que eles deveriam se lembrar de que Deus era o soberano que estava governando sobre tudo. Que Ele era o soberano sobre os grandes reis e imperadores dessa terra, e que quem tinha a última palavra não era o imperador da Grécia, o imperador da Babilônia, o imperador da Medopérsia, era o imperador dos céus. É isso que Daniel queria que eles aprendessem, que Deus queria que eles aprendessem. Que os monstros desse mundo não passam de pequenos animais nas mãos do nosso Deus. E isso vale não apenas para os grandes monstros políticos, por assim dizer, desse mundo, os grandes reis e poderosos, mas também vale para os nossos sofrimentos. Para aqueles monstros, por assim dizer, que assolam a nossa vida. Antíoco Epifânio iria trazer muito sofrimento debaixo de sua mão para o povo do Senhor. E eles deveriam se lembrar disso. Que quem tem a última palavra é o Senhor Deus. Talvez você, meu irmão, esteja sofrendo por outros motivos. Esteja lutando com traumas do passado, que parecem que não vão embora, e que vêm assombrar a sua vida. Com ansiedade, com depressão, com uma vida instável psicologicamente,
com lutas terríveis na sua família, no seu casamento, aquele diagnóstico que talvez esteja aterrorizando a sua vida. Daniel vem para nos lembrar que quem tem a última palavra não sou eu, nem você, nem o nosso trauma, nem a nossa doença, nem o médico. Quem tem a última palavra é o Senhor. Daniel queria que o povo de Deus lembrasse disso. Quem tem a última palavra é o Senhor. E eles deveriam saber que Deus poderia fazer qualquer coisa, ainda que não fizesse o que eles esperavam. Veja. Deus prometeu que acabaria com o sofrimento deles? Não. Pelo contrário, disse que iria durar ainda por muito mais tempo do que eles imaginavam. Mas ainda assim eles deveriam saber que existe um Deus reinando e que poderia fazer o que Ele quisesse num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Sim, o fim do sofrimento viria, né? Antíoco Epifânio seria derrotado, mas até lá, muito sofrimento teriam que aguentar o povo do Senhor. Lembra da fé dos amigos de Daniel, lá no capítulo 3? Quando eles foram ameaçados de serem lançados na fornalha ardente. O versículo 17 do capítulo 3, você não precisa abrir, mas diz assim, olha, se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. Eles não sabiam se Deus iria livrá-los ou não, mas eles sabiam que Deus podia, e isso sustentava a fé deles. Isso sustentava a fé deles. Eu não sei se Deus vai curar a minha doença ou não, mas eu sei que Ele pode, e isso me sustenta. Eu não sei se Deus vai trazer a restauração plena da minha família ou não nessa vida, eu não sei, mas eu sei que Ele pode, e isso me dá esperança. Isso me faz orar, porque eu sei que Ele pode. É assim que o povo de Deus deveria agir, sabendo que Deus podia fazer qualquer coisa que Ele quisesse, ainda que Ele não acabasse com o sofrimento. Essa é a atitude que nós devemos ter, meu irmão, em meio às angústias da nossa vida. Deus é soberano e Ele pode fazer o que Ele quiser, e isso me faz orar, e isso me gera esperança. E se Ele não fizer o que eu espero, eu sei que é por um motivo melhor. Ele vê coisas que eu não consigo ver. Ele sabe de coisas que eu não sei. Ele sabe de tudo o que acontece. Se Ele é soberano, Ele sabe o que é melhor para mim. É isso que deveria sustentar o povo de Deus. É isso que Daniel queria que o povo do Senhor soubesse. Que no meio daquele sofrimento existia um Deus soberano, que poderia acabar com ele a qualquer momento. E isso deveria sustentá-los em meio às dores. Que isso também te sustente. Que isso também te sustente. Sabendo que Deus pode fazer qualquer coisa. E se Ele não fizer, confie que Ele está fazendo o melhor para você. Mas o texto continua. E o terceiro ensinamento ou aplicação que eu gostaria de trazer para nós nessa noite, é que esse texto nos ensina que nós necessitamos da palavra do Senhor. Olha comigo o versículo 26. O versículo 26 é um pouco assim intrigante. Mais um, Léo, todos os versículos são intrigantes, né? Todos os versículos, mas o 26 é um pouco mais, olha aí comigo. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Se você tem uma outra tradução aí, talvez tenham palavras um pouquinho diferentes. Por exemplo, Almeida, revista atualizada mais comum, ela diz que deveria preservar a visão, não é? Está escrito aí, que a visão deveria ser preservada. Se você tem a Nova Versão Internacional, diz que a visão deveria ser selada. A palavra, literalmente, aqui é selar. E a ideia é você fechar, é você guardar alguma coisa. Por isso, alguns tradutores entendiam, né, nessa versão que eu estou usando, eles entenderam que era a ideia de guardar segredo. Mas não parece ser a melhor tradução. Sabe por quê? Se era para Daniel guardar segredo, por que cargas d'água ele escreveu no livro dele? Não é?
Não é verdade? Ou eu estou viajando muito? Se era para Daniel guardar segredo, por que é que ele escreveu no livro? Então a ideia de selar, talvez a sua tradução Almeida, revista atualizada, as mais antigas, ou a NVI, seja melhor. É a ideia de guardar para preservar. Eles não tinham livros naquele tempo, não tinha imprensa. Então a ideia é que Daniel deveria escrever essa visão e selá-la, guardá-la bem. Para quê? Para que o povo de Deus tivesse acesso a ela, para se prepararem para os períodos de dificuldade. Essa é a ideia, de selar, de preservar a visão. Daniel deveria cuidar muito bem, para que o povo de Deus tivesse acesso ao seu livro, a essa palavra, para que eles pudessem enfrentar as dificuldades que estavam à sua frente. As histórias serviriam para encorajar o povo de Deus. Você pensa, você, um exilado, mas que não estava na corte. Você estava lá, trabalhando, suando, sofrendo debaixo dos babilônios. E aí você escuta que Deus havia dado um grande livramento para um irmão seu, Daniel. Isso te encorajaria. As histórias narradas em Daniel traziam essa ideia, encorajar o povo de Deus. Você escuta que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram preservados da fornalha ardente. Isso te enchia de coragem. Então Daniel deveria guardar muito bem o seu livro para que o povo tivesse acesso, para eles se encorajarem, para eles confiarem em Deus. As profecias, que nós ainda veremos muitas outras no livro de Daniel. A primeira foi semana passada, serviriam para mostrar isso, que Deus estava no controle, que Ele era soberano. Tudo isso para o povo de Deus ter acesso e se alimentarem. Do quê? Das palavras de Deus. Por isso, esse texto nos ensina que nós necessitamos, meu irmão, da palavra do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus esperava então que o seu povo meditasse nessas palavras. Como está a sua vida com a palavra de Deus? Como está a sua vida com a palavra do Senhor? O povo de Deus, naquele período, não tiveram outras visões iguais à de Daniel. Eles só teriam acesso à palavra escrita, que é o que eu e você também temos. Portanto, como está a sua vida com a palavra de Deus? Você está agindo de acordo com o que Deus espera, buscando consolo, conforto, encorajamento, orientação nessa palavra, nesse livro? É a partir dela que você encontra a verdade para os dias futuros. É a partir dela que você encontra orientação para as decisões da sua vida. É a partir dela que você encontra consolo para quando você está angustiado. É dessas promessas que você se alimenta, para que a esperança do seu coração fique acesa. Meu irmão, Deus espera que a gente se alimente dessa palavra. Como está a sua vida com a palavra de Deus? Você valoriza a palavra de Deus? Você valoriza a pregação? Você valoriza o ensino bíblico, a escola bíblica? Como está a sua vida devocional? Como está? Spurgeon tinha uma frase que dizia assim: há tanto pó sobre algumas Bíblias que você poderia escrever condenação sobre as suas capas. É uma frase dura, mas que ela comunica algo extremamente verdadeiro. Não tem como nós estarmos bem com o Senhor se não estamos valorizando a sua palavra. Não tem. Talvez você pense assim: olha, eu não leio muito a Bíblia, mas está tudo bem comigo. Meu irmão, não está. Não está. Se você não escuta, hoje dá para a gente escutar, né? Se você não medita, se você não lê essas palavras, a sua vida espiritual não está boa. Não se engane. Se você não valoriza a pregação, o anúncio da palavra do Senhor, a sua vida espiritual não está boa. Não se engane.
É nessa palavra que você encontra orientação para a sua vida, que você encontra encorajamento para os dias difíceis, exortação para vencer os seus pecados. Qual foi a última vez, meu irmão, deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você abriu a Bíblia e aquele texto atingiu em cheio o seu coração? E aquele texto falou contigo? Qual foi a última vez que você abriu a Escritura e você ansiava para saber o que ela ia dizer? Você ansiava para ver o próximo capítulo, para ler a próxima passagem? Qual foi a última vez? Volte a meditar nessa palavra. Volte a meditar nesse tesouro. Comece. Aqui está a fonte da vida para nós. Aqui está a orientação para as nossas vidas. Busque a palavra do Senhor. Aprenda com Daniel capítulo 8. E valorize essa palavra como Deus esperava que o seu povo valorizasse naquele período. Então, esse foi o texto de Daniel capítulo 8. Com as suas 3 imagens bem explícitas do carneiro, do bode e do chifre pequeno. E nós vimos os ensinamentos para nós, que devemos sofrer com os que sofrem, lembrar que Deus está no controle e valorizar a sua palavra. E para encerrar, eu queria convidar você a abrir em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22. Último capítulo das Escrituras. Apocalipse 22, versículo 1. Diz assim: Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o seu nome. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Daniel viu alguns reinos simbolizados por animais. Ele viu bode, ele viu carneiros, ele viu leões, ele viu leopardos, ele viu ursos. João também viu um animal que simbolizava um outro reino. Mas João não viu bode, nem carneiro, nem leão, nem urso. João viu um cordeiro, que também simboliza um rei, que também simboliza e se refere a um reino, mas que diferente dos outros reinos, não vai ter sofrimento, não vai governar debaixo de mão de ferro, não vai ter morte, não vai ter dor. Não, nesse reino só vai ter alegria, paz e vida para todo sempre. E o Cordeiro nós sabemos quem é. O nosso bendito Rei Jesus, que ao invés de matar, como os outros animais, que matavam uns aos outros, o nosso Rei Jesus, o nosso Cordeiro veio, mas veio para ser morto. E Ele morreu, para se entregar pelos nossos pecados, para que a gente possa ser perdoado, e então entrar no seu reino, e quando Ele voltar, e exercer justiça nesse mundo, nós adentrarmos para o reino que há de vir. E esse reino não vai ter fim. O Império Grego, o Império Persa, o Império Romano, todos esses já passaram. Mas o Império de Deus e do Cordeiro jamais passará. E eu e você, se você confia nesse Senhor, viveremos juntos com Ele para todo sempre. Que você se anime
com essas palavras. E se você não faz parte desse reino, não se submeteu a esse Senhor e não se identificou com Ele, que você possa refletir. Nesse reino só entrarão aqueles que nessa vida aqui dobraram seus joelhos diante do Senhor Jesus, o confessaram como Senhor e viveram essa vida debaixo da sua poderosa mão.